Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Entre Vértebras, hoje com um convidado aí especial, um amigo, Dr. Francisco Pupo, é cardiologista, é meu irmão legendário, é amigo da confraria nossa do vinho, foi parceiro do programa Você é o Chefe, Médicos de Culinária Saudável, e é um cara que foi para Harvard fazer um curso de Culinary Medicine, de medicina culinária, gastronômica, é isso? Exatamente. Conta um pouco para o pessoal quem é você, o que é a Culinary Medicine. Então, primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui, é uma satisfação enorme. Obrigado, Antônio. O Antônio é uma pessoa que nós somos amigos, uma pessoa que admiro muito e estou muito feliz em estar aqui conversando com você. Bem, essa história, o Culinary Medicine, eu sou cardiologista, cuido do coração das pessoas. Em 2018 eu estava em casa e recebi um folheto de um curso, né? Como melhorar a sua saúde através do esporte, da alimentação, do controle do estresse. Eu falei, puxa, que diferente isso. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso. Investi, fui para Boston e cheguei lá e começamos a ter as aulas, né? Então, nós tivemos aulas falando sobre o esporte, sobre mudança de hábito. E uma das aulas, aí, quando eu entrei na sala, era uma cozinha. E eu falei, uma cozinha? Como assim? Aí o Dr. Randy Pollack estava lá, ele disse, não, assumam suas bancadas. E eu falei, nossa, então agora nós vamos fazer algo. Porque quando você faz, você engaja mais. Com certeza. E aí ele trouxe o termo medicina culinária, né? Culinary Medicine. E de onde surgiu isso? Na Universidade de Harvard, eles fizeram um estudo pegando um grupo que foi orientado por nutricionistas e um grupo que fez os pratos que os nutricionistas forneceram. E depois de um ano eles viram os resultados. O grupo que cozinhou melhorou a glicose, melhorou o colesterol, perdeu peso e ficou mais feliz. Olha só, gente. Muito interessante. E a partir daí, isso foi em 2014, né? A partir daí, pensa, puxa vida, vamos engajar nossos pacientes na cozinha, porque aí a gente vai conseguir melhorar a sua saúde. Então, foi aí que começou toda a história. Eu consigo, então, prevenir e até tratar doenças por meio da alimentação? Com certeza. Digamos assim, a gente entende hoje que a alimentação é a base da saúde. É a base da saúde. E nós não podemos nos distanciar disso e nem negligenciar que ela tem que fazer parte da nossa rotina. Então, a alimentação está diretamente ligada com todas as doenças e está ligada com a promoção da saúde também. E a partir do momento que você faz, o engajamento torna-se maior. E existe também um estudo que mostra que a partir do momento que você começou uma atitude para melhorar a sua saúde, você toma outras atitudes que você vai melhorar a sua saúde. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, talvez a culinária ela seja o ponto de conexão, porque às vezes você iniciar um exercício é um pouco mais difícil, né? Você vai querer começar a correr, a caminhar, não, mas você tem que fazer. E na culinária não, você vai com alguém que vai te dar o caminho e vai te dar confiança no que fazer. Veja se você também se identifica comigo. Eu tenho muito uma questão que é a associação do exercício com a alimentação. Nos períodos em que eu estou mais fisicamente ativo, que eu estou com regularidade de treino, treinando 4, 5 vezes na semana, eu me alimento melhor. Eu como mais leve, eu estou mais atento ao que eu estou consumindo, eu evito tanto doce, eu me sinto um bem-estar que me supre afetivamente, vamos dizer. Em períodos que eu estou, às vezes, mais corrido, muita cirurgia, curso fora, viajando, e aí eu balanço no exercício, eu acabo sentindo meio que a necessidade de mais comfort food, assim, aquela comida do conforto. Eu acabo comendo mais doce, eu acabo comendo, às vezes, um junk food. Então, eu percebo realmente que quando eu estou melhor na alimentação, eu estou melhor no exercício e vice-versa. Ótimo, exato. Então existe até o comer hedônico, né? Que quando você vai comer para suprir suas necessidades, para suprir a questão que nós chamamos de emocional. Aí são o doce, por exemplo. Então, e a medicina culinária, ela tem como interesse não tirar alimentos, mas incluir alimentos. Aí está o grande segredo. Você diz, puxa, mas eu gosto de um doce. Ok, você vai comer um doce. Isso. Então, nós vamos acrescentar o doce com uma fruta, por exemplo. Legal. Tá? Então, essa é a ideia, inclusão. Perfeito, perfeito, perfeito. Um assunto meio polêmico. O médico
deveria falar de alimentação para os seus pacientes, ou isso é um assunto que só o nutricionista, só o chefe, o cozinheiro que deveria falar? Até onde o médico pode entrar nisso? Então, nós não temos essa cultura de falar sobre alimento para os pacientes, nós deixamos, o nutricionista. Não, mas o médico precisa ter um conhecimento básico, precisa. Por quê? Qual é a nossa intenção? Nós estamos falando no período pré-doença. O nutricionista, ótimo, ele tem toda a sua o seu métier, mas o nutricionista geralmente ele já pega um momento que ele precisa fazer uma análise técnica, um consumo de calorias específico, uma dieta focada para uma diabetes, para um colesterol. As pessoas procuram um nutricionista com um objetivo. Ela não assim, eu vim aqui para aprender a comer. Isso. Eu vim porque eu quero emagrecer, eu vim porque eu quero melhorar a saúde, eu vim porque eu tô com diabetes, né? Geralmente tem um objetivo que vai já além de só comer bem e saudável no dia a dia, né? Então a nossa proposta é que o médico ele entre no período antes do problema. Ou seja, que você analise como está teu perfil alimentar e que você sugira a inclusão de alimentos integrais, alimentos baseados em plantas, diminuição de ultraprocessados, ou seja, que você enfoque o dia a dia dele e alerte para ele que ele tem caminhos que ele pode seguir que podem ser muito benéficos para a sua saúde. Tá? Nosso papel não é montar uma dieta, né? Calcular macro, não é sobre isso, né? Da mesma maneira que eu lido muito com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, a gente encaminha eles para ter um atendimento multidisciplinar, eu não fico lá dizendo que tem que fazer 3 séries de 8 de tal exercício, o fisioterapeuta tem que fazer ultrassom, meu papel é explicar qual que é o problema e o que eu preciso de objetivo. Eles vão usar o conhecimento deles, a formação deles, para ir desenhar de acordo com cada paciente a sua necessidade, seja o nútrio, né? Aí o nútrio vai entender exatamente essa montagem dos nutrientes, do macro, do objetivo da dieta, se é uma dieta mais calórica, menos calórica, de acordo mais com a necessidade de cada um. Mais proteínas, exatamente. Ele já entrou no contexto... Mas a gente precisa falar de comida, né? Isso, ele entrou no contexto de cálculos. E nós não, nós estamos num contexto de mudança de hábitos. Então, nós somos, na verdade, líderes, né? Que nós temos que falar assim, olha, o interessante é que você tenha uma mudança, que você procure. Mas daí a pessoa tem um problema, que chama-se o medo da perda. O que é o medo da perda? A pessoa tem medo de comprar um alimento e tentar fazê-lo e poder perdê-lo. Então isso gera um tal problema que a pessoa não vai cozinhar. E quando você ajuda a pessoa a cozinhar, ela aumenta a sua confiança de forma assim, incrível. E aí ela sabe como fazer, sabe como seguir. Então você conseguiu mudar. Então a medicina culinária, ela tenta mudar hábitos e indicar caminhos antes que venha a acontecer a doença. Uma pergunta aqui também polêmica, talvez óbvia, mas sal realmente faz mal para a saúde? E o que é pior? Sal em excesso ou açúcar em excesso? Então, vamos lá. Tem uma frase na medicina que todos nós falamos, que é a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Então, podemos transferir isso para o sal também. O sal é necessário. O sal é fundamental. Não há como se viver sem comer sal. O problema é que hoje nós estamos comendo 30%, 40% a mais de sal do que comíamos nos anos 80. Aí que tá. A inclusão do sal em excesso, ela traz problema. O principal é a hipertensão, que é uma doença silenciosa que traz danos muito grandes ao sistema cardiovascular. Então, o sal é necessário, porém tem que haver um equilíbrio. E isso não está acontecendo, principalmente pela inclusão dos alimentos ultraprocessados, do fast food. Sim, muito sódio. Muito sódio. E esse sódio está trazendo mal. O açúcar, assim como o açúcar também é fundamental. O problema é que o açúcar direto que existe hoje, que é aquele açúcar branco, refinado, ele cai direto na corrente sanguínea e ele faz uma coisa que chama-se pico de insulina, que não é bom. Então, o açúcar direto não faz parte da história humana. Nós tínhamos açúcar nas frutas, sim, que já vem com a fibra, que já vem com o E hoje não, nós temos o açúcar direto, que aí sim faz mal. Você fala assim, qual dos dois é pior? Cada um tem pode acarretar. Em excesso, os dois são ruins. Exatamente. E nós temos que procurar sempre o equilíbrio. Essa é a palavra. Comentei que o Francisco Pulpo é membro da minha confraria de vinho. A gente se reúne uma vez por mês, um grupo aí de amigos, de médicos, para literalmente degustar. Né? E a pergunta também é, vinho faz mal, faz bem? Essa história de tomar uma taça por dia é bom? O benefício do resveratrol, das antocianinas versus o álcool
ainda é positivo ou é melhor ficar só num suco de uva e não no vinho, do ponto de vista de saúde? Então vamos relembrar um pouco a história. De onde veio o vinho? A partir dos estudos da dieta mediterrânea, que é a alimentação típica das regiões que circundam o Mediterrâneo, observou-se que essa população tinha menos infarto, menos derrame, vivia mais, com mais qualidade de vida. Observou-se, então, o que eles comem? Então, eles têm uma alimentação baseada em frutas, legumes, pouca carne, pouca gordura animal, Azeite. e azeite de oliva, perfeito, e um pouco de vinho. Tá? Então foram pesquisar o vinho e acharam antocianinas, acharam o resveratrol, que são antioxidantes. Né? Exatamente. Mas aí você assim, então, o que você fala para o teu paciente? O vinho faz bem, ele tem um potencial de fazer bem para o sistema cardiovascular, desde que em pequenas quantidades. A média na dieta mediterrânea é de 150 ml por dia. Então, é uma tacinha. Não passar disso. E lógico que não é só o vinho, né? Existe um contexto. O contexto da dieta. Não adianta eu só tomo vinho, o resto eu como porcaria. É McDonald's com vinho, né? E achar que o vinho vai resolver o problema aí, né? E o que eu sempre digo, não comece a beber bebidas alcoólicas para melhorar a sua saúde. Então, se você utiliza o vinho, utilize com parcimônia, né? Não exagere tanto. Mas não inicie a utilização de bebidas alcoólicas para melhorar a sua saúde. Não, isso não. E não existe ainda uma dose alcoólica que seja segura. Ainda existem muitos estudos, mas não existe assim, ó, isso aqui é seguro ou não. Então nós temos que ter respeito. E o respeito baseia-se nas pequenas quantidades. Perfeito. Existe alimento inflamatório? Né? Tem muita gente que fala, tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Existem alimentos que eu devo evitar ou alimentos que eu devo buscar, pensando agora até na parte da coluna, da ortopedia, pessoas que têm dor crônica, que têm inflamação de articulações. Existe isso ou não, o alimento não tem a capacidade de inflamar ou desinflamar? Sim, esse é um tema muito importante, talvez um dos temas mais atuais, né? Existem alimentos que podem levar ao estado inflamatório. Então, os principais, número 1 é o açúcar puro, tá? Tudo que tem um carboidrato baseado em açúcar e a gordura saturada. Então, são os dois principais alimentos que podem levar ao estado inflamatório. O que é o estado inflamatório? É uma desregulação do corpo. Existe uma desarmonia que acaba prejudicando processos fisiológicos e levando, consequentemente, à doença. Por outro lado, existem alimentos que têm anti-inflamatórios, né? Que têm anti-inflamatórios naturais. Justamente o vinho, como o resveratrol, tem principalmente as berries, né? Blueberry, todas as frutinhas vermelhas, né? Tem o nosso açaí também, tem propriedades anti-inflamatórias, que são as antocianinas, são os polifenóis. Sim. Então, eles têm cúrcuma, gengibre, canela, dizem que essas especiarias têm muitas também bom efeito, né? Especiarias. Eu preciso ficar tomando shot de cúrcuma ou posso usar isso na comida para temperar? Não, o mais importante é que você não coma o que é pró-inflamatório. Sim. Porque não adianta você comer o alimento pró-inflamatório e depois tentar compensar isso. Não, aí não funciona. Isso é interessante. Que você utilize justamente, como você falou, você utilize na sua alimentação alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias. Então você não precisa comprar, vou comprar uma pílula da vitamina anti-inflamatória. Não, utilize, como você falou, a cúrcuma é utilizada por muitas culturas, principalmente orientais, para seus temperos e fica ótimo. Então você acrescenta sabor, você acrescenta anti-inflamatórios no seu dia a dia. Com certeza, isso são totalmente favoráveis. Últimas 2 perguntas aí, para a gente encerrar nossa conversa. Se você fosse escolher 3 alimentos que deveriam fazer parte da nossa dieta, do nosso dia a dia, o que você diria assim? Isso aqui deveria todo dia você conseguir consumir. Profunda essa pergunta, muito boa. Mas vamos lá. Então, o que a medicina culinária prega? Alimentos integrais baseados em plantas. Tá? Então, essa é a nossa frase. Nós não temos nenhuma dieta específica, um tipo de rotina. Não. Alimentos integrais baseados em plantas. Então, vamos lá. Com certeza, você ter uma proteína vegetal ao dia. Por que a proteína vegetal? Porque a proteína vegetal ela já vem carregada com fibras. Então, vamos lá. Feijão. O feijão é um alimento muito importante, muito rico, né? Que faz parte da nossa cultura. O feijão, você tem a proteína vegetal, você tem a fibra e você tem
o carboidrato. Então, o feijão é um alimento completo. Então, eu incluiria todo dia um pouco de feijão. Então, já facilita para nós brasileiros. Que nós temos que preservar nossa cultura culinária. A cultura culinária do Brasil é fantástica. E nós temos que ir atrás do que faz parte da nossa cultura ficar culinária. buscando, porque tem que comer o goji berry do Japão. Pô, a gente tem tanta riqueza aqui, né? Isso, nós temos que promover a nossa cultura culinária. Então eu falaria, feijão, com certeza. Então nós já temos ali. Proteínas magras, nós precisamos de proteínas. Tá? Nós precisamos de carne também. Tá? Só assim, Peixe. Então, proteínas magras. Um peixe, um frango, até a carne vermelha. Tá? Tem cortes magros, né? Saudáveis, sim, né? Então eu procuraria sempre ter uma carne magra. E terceiro ponto, vamos pensar em bebidas também. Uma bebida. Pensar em sucos, mas sucos naturais que têm fibras também. Então você pode fazer, que eu gosto, suco verde, né? É uma maçã, um pouco de couve, um pouco de gengibre. Então eu acho que o suco verde é fundamental para tomar todo dia. Eu gosto, legal. Tomo, não tomo todos os dias, mas eu tomo. E sem açúcar, sem nada. Então aí seriam 3 linhas. A proteína vegetal, uma proteína magra. Isso, então aí nós incluímos 3 coisas importantes. Pô, interessante, ó, vou anotar. E, por último, a gente participou do Desafio dos Médicos, foi uma idealização do Chico, né, depois que voltou de Harvard e já fechou a 4ª temporada, tem sucesso, essa última foi mentor dos médicos lá, um programa que os médicos cozinhavam tipo um Masterchef, mas sempre pensando em saúde e alimentação realmente com propósito, né, pensar no que a gente está comendo. E a pergunta é, eu posso ter uma alimentação que seja gastronômica, ou seja, gostosa, atraente e saudável ao mesmo tempo? Ou isso só para o junk food e para comida, só para fritura? Então, nós temos que procurar o sabor. Qual que é a nossa opinião? Bem, primeiro, o programa O Seu Chefe Médicos, ele veio da medicina culinária. Quando eu vim aqui para o Brasil, eu tentei trazer a medicina culinária, mas acabou tendo uma conexão com a pessoa que viu a possibilidade de criar um programa com isso. E isso foi fantástico, que daí nos levou a conhecer o Antônio a partir do programa. E o programa, a intenção dele é incentivar e inspirar as pessoas a procurarem alimentos saudáveis. Tá? E a partir daí, com as técnicas culinárias e com você conhecendo que você pode trazer sabor com outros alimentos, por exemplo, ervas e especiarias. As ervas e especiarias são um mundo muito rico de sabores. Total, eu amo. E a gente tem que explorar isso. Tem potinho em casa com manjericão, com hortelã, cebolinha, pimentas, eu tenho várias. A gente adora, as crianças vão lá pegar pra gente, pega lá 2 folhinhas de manjericão, eles vão lá pegar um potinho. É muito legal, né? Você viu que fantástico? Então, com você... Porque primariamente achou, não, tempero é sal. Bota sal, cebola e alho, tá? Ficou a tríade, né? Ok? É bom? Mas nós temos que procurar, e através de pequenos conhecimentos de técnicas culinárias, você entende o tempo de fogo, o tipo de corte, como preparar aquilo e acrescentar ervas, especiarias, e isso faz com que a comida, que chamam de comida saudável, insossa, não tem sabor, se transforme em pratos sensacionais. E eu vejo muito na culinária oriental isso. A culinária oriental te traz sabores incríveis. E nós temos que aprender com eles também e trazer para o que nós temos aqui no Brasil. Porque aqui nós temos muitas ervas, nós temos especiarias brasileiras muito importantes aí. E castanhas brasileiras também. A castanha de baru, que é o como é que chama? De baunilha do cerrado. Pô, incrível. Tem um aroma delicioso, né? Viu? Exatamente. Viu? Você já encontrou ali num produto brasileiro como você pode acrescentar sabor. Então, sabendo a técnica culinária, tendo a cultura de que existem elementos, ervas, especiarias, você diminui a quantidade de sal, que não é bom em excesso. Então, você traz sabor, você cria um alimento saudável e saboroso. E no programa O Seu Chefe Médico, você observa na evolução dos médicos cozinhando, que no primeiro episódio, são perdidos e saem coisas. Nós provamos, né? A partir do 4º, 5º episódio, muda o sabor da comida. Eles viram, eles entenderam aquilo e realmente é sensacional. A comida saudável pode ser muito saborosa.
Chico, muito obrigado pela tua participação. Papo voou longo aí. Um grande prazer. Vamos nos alimentar bem. Eu acho que esse é o... Isso, nos alimentar bem para manter a nossa saúde, né? Esse é o caminho. Obrigado. Valeu. Obrigado.